Olá pessoal, tudo bem? Agora eu trouxe para vocês um exercício aqui de progressão aritmética sobre soma dos termos de uma progressão aritmética. E também, no mesmo exercício, sobre média aritmética dessa soma dos termos. Antes da gente começar a resolver, esse exercício que apareceu na Unicamp em 2015, eu quero observar um fato aqui para vocês. Nesse exercício, ele fala que existe uma sequência de termos alfa 1, alfa 2 até alfa 13. Então vamos lá. Existem 13 números. O que eu quero observar? Se a gente tem uma PA, pessoal, dessa forma aqui, ó, uma PA, agora eu vou colocar esses 13 termos em sequência. Então, ó, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Eu sei que cansa, mas precisa fazer para vocês entenderem. Alfa 5, alfa 6, alfa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então tá aqui, os 13 números em sequências. O que a gente pode observar, turma? Numa PA, o termo do meio é a média aritmética dos termos laterais. Então, por exemplo, você tem uma PA, vou te dizer um número aqui, uma PA assim, ó. 1, 3 e 5. O que a gente pode observar? A gente pode observar que esse termo do meio aqui, que é o 3, ele é 1 mais 5 dividido por 2. 3 é igual a 3, verdade. Mas tem uma coisa mais interessante ainda. Se eu pegar, por exemplo, 5 termos em sequência, eu vou continuar aqui. Então, em vez de eu fazer 1, 3 e 5, eu vou fazer 1, 3, 5, 7 e 9. Olha o que vai acontecer. Beleza, a razão é 2. O que você pode observar? Pega o termo do meio, ó, o 5. Você está vendo que esse 5 ele vai ser média aritmética de 1 mais 9 dividido por 2? Olha lá, 5 é igual a 5. Então o termo do meio é média aritmética dos laterais, do lateral do lateral e do lateral do lateral do lateral. Vamos mais um exemplo para te convencer, ó. Agora vamos continuar. Por exemplo, você pega aqui o 11 e agora eu vou pegar o 13. Estou fazendo uma PA de razão 2. Qual que é o termo do meio agora, pessoal? Qual que é o termo do meio? Bom, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. O termo do meio é exatamente o 7, porque você tem 3 para a direita, ó, e 3 para a esquerda. Então você consegue observar que o 7, ele é a média aritmética de 1 mais 13 dividido por 2, ou seja, você pega os termos que estão equidistantes, ou seja, estão na mesma distância desse termo do meio, e tira a média aritmética. A gente vai usar esse fato para resolver esse exercício. Então vamos lá. Vou apagar o exemplo aqui para vocês e a gente vai resolver. Olha que interessante. Você tem de alfa 1 até alfa 13. Se você tem 13 números, qual que é o termo do meio? O termo do meio, turminha, é exatamente o alfa 7. Por que, metralha? Olha só, você tem 6 termos para a esquerda, de alfa 1 até alfa 6, e você tem 6 termos para a direita, ó, de alfa 8 até alfa 13. Tem dúvida? Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para a direita de alfa 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para a esquerda de alfa 7. Então, turminha, a gente pode escrever que o nosso alfa 7, ele é a média aritmética do primeiro com o 13º dividido por 2. Essa propriedade, que é a média aritmética de dois termos, a gente tem que usar. Esse argumento a gente vai ter que usar para resolver esse exercício. Agora, sabendo disso, vem para o exercício, ó. Se alfa 1 até alfa 13 é uma PA, beleza. Cuja soma dos termos é 78. Então, ó, a soma dos 13 termos, ele está dizendo que é 78. Então, ele quer saber quanto que é o alfa 7. Mas a gente sabe que o alfa 7 é o alfa 1 mais o alfa 13 dividido por 2, certo? Como que a gente calcula a soma dos 13 primeiros termos? Bom, soma de termos da PA, a gente sabe que, de forma genérica, a soma de termos de uma PA é o primeiro termo mais o AN vezes a quantidade de termos dividido por 2. Esse nosso N é 13, então substitui.
Então, a soma dos 13, o que vai ser essa soma dos 13 primeiros termos? Vai ser o primeiro termo, que é, no nosso caso, alfa 1, somado com o 13º termo, que é alfa 13, vezes 13, que é a quantidade de termos, tudo isso aqui dividido por 2. Agora, alfa 1 mais alfa 13, o que vai acontecer? Alfa 1 mais alfa 13, você está percebendo que isso aqui, ó, alfa 1 mais alfa 13, dividido por 2, não é alfa 7, é alfa 7. Então, a soma dos 13 primeiros termos vai ser o alfa 7 vezes 13. O que eu quero aqui é meu alfa 7. Só que a soma dos 13 primeiros termos, qual que é? 78. Então, 78 é alfa 7 vezes 13. Então, vamos lá. Quem que é o nosso alfa 7? 78 dividido por 13. Tudo que está multiplicando passa dividindo. Então, eu passei o 13 dividindo. E a gente conclui que o nosso alfa 7 é exatamente 6. E a gente termina esse exercício da Unicamp. Um abraço para vocês aí.